Olá, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje, a nossa aula de artes será sobre música. Música e arte. Não morre aquele que deixou na terra a melodia de seu cântico na música de seus versos. Cora Coralina. Convido todos vocês agora para a gente fazer uma viagem na música. Então, um pouco de história. A palavra música, do grego, music, quer dizer arte das musas. É uma referência à mitologia grega e sua origem não é clara. Os sons produzem uma sensação física em nós. Escutar é ser capaz de ir além do simples ouvir. É captar o sentido dos sons, perceber e compreender sua estrutura, sua forma, seu sentido. É prestar atenção, estar interessado naquilo que está ouvindo. E quanto maior o conhecimento de sons e de música, maior será nossa compreensão. Vamos viajar pela música? Música na pré-história. Aí vocês têm uma pintura rupestre, né, que está representando aí a questão da ideia de música entre eles, né? Pintura rupestre encontrada na Espanha exibe várias pessoas dançando, o que sugere a presença de música. Tá aí, né? Uma prova da música na pré-história. E nessa outra imagem a gente tem aqui uma representação de músicos no Antigo Egito. No Antigo Egito, ainda no século 4000 a.C., a música era muito presente, configurando um importante elemento religioso. Os egípcios consideravam que essa forma de arte era uma invenção do deus Tut e que outro deus, o Osíris, a utilizou como uma maneira para civilizar o mundo. Veja aí o poder da música, né? Civilização. Música na Grécia e em Roma. Podemos observar que a cultura musical na Grécia Antiga funcionava como uma espécie de elo entre os homens e as divindades. Tanto que a palavra música provém do termo grego, music, que significa a arte das musas. As musas eram as deusas que guiavam e inspiravam as ciências e as artes. É importante ressaltar, frisem bem isso aí, que Pitágoras, grande filósofo grego, foi o responsável por estabelecer relações entre matemática e a música, descobrindo as notas e os intervalos musicais. Que legal, né? Música na Idade Média. Durante a Idade Média, a Igreja Católica ela esteve bastante presente na sociedade europeia e ditava a conduta moral, social, política e artística da época. Música no Renascimento. Já na época renascentista, que compreende o século XIV até o século XVI, a cultura sofreu transformações e os interesses estavam voltados para a razão, a ciência e o conhecimento do próprio ser humano, o meu eu, né? Tais preocupações se refletiram também na música, que apresentava características mais universais e buscava se distanciar dos costumes da igreja. Então agora a gente vai fazer uma viagem pelo barroco, né? A música no barroco. A partir do século XVII, o movimento barroco promove mudanças marcantes no cenário musical. Foi um período bastante fértil e importante para a música ocidental e apresentava novos contornos tonais, como a utilização do modo jônico, que é o modo maior, e o modo éolio, que é o modo menor. Normalmente a gente vê, né, pessoas que tocam, pessoas que cantam, elas falam sempre assim, me dá um dó maior, um dó menor. Então, surgiu aí no barroco essa descoberta. Música no classicismo. No classicismo, que corresponde ao período em torno de 1750 e 1830, a música adquire objetividade, equilíbrio e clareza formal, conceitos já utilizados na Grécia Antiga. Nessa época, a música instrumental e as orquestras ganharam ainda mais destaque.
O piano toma o lugar do cravo e novas estruturas musicais são criadas, como o sonata, a sinfonia, o concerto e o quarteto de cordas. Que quadro fantástico, né, minha gente? Aí você tem Haydn, Mozart e Beethoven, né? Tudo de mais clássico na música. Música no romantismo. No século XIX, o movimento cultural que surgiu na Europa foi o romantismo. A música predominante tinha como qualidades a liberdade e a fluidez, e primava também pela intensidade e vigor emocional. Música no século XX. No século XX, a música ganha nova roupagem e uma grande transformação ocorre com o surgimento do rádio. Novas tecnologias e suportes para a gravação e divulgação musical ajudam a popularizar essas linguagens, né, artísticas e projetar cantores e compositores, já que eles não dependiam somente dos concertos musicais. Com uma cartela de opções, né, um menu de variedades, o público começa a ter contato com outros tipos de música. E aí, o nosso Brasil vai ganhar espaço, nós vamos ver agora. Né? Tem aí um movimento muito interessante, né, na música aqui no Brasil, que é a MPB, Música Popular Brasileira. A música popular brasileira, ela resulta de um conjunto de manifestações culturais de influência indígena, africana e europeia. Já o movimento MPB, né, Música Popular Brasileira, é uma referência à produção musical nacional desenvolvida após o golpe militar de 1964. Estão enquadradas nesse período todas as músicas de sucesso no rádio e televisão, independente do posicionamento em relação ao regime militar. Bom, eu trouxe para vocês aí algumas discussões, né, de ideias de alguns estudantes, de alguns jovens sobre a questão da música, né? Ouvir música é embalar sonhos, música que embalou um beijo, aquela música que você fica todo arrepiado, que o coração gela, né? Aquela coisa de você se apaixonar, ser fã de um determinado cantor, fazer uma tatuagem, ou a tatuagem com um versinho da música, né? Mudar conceitos, mudar o cabelo. Então, a música, ela tem esse poder de mudança, né? Por exemplo, aquele menino que tá ali com aqueles dreads no cabelo, Bob Marley de boa, né? Então, todo esse contexto, né? Aí a gente vai para essa pergunta: o que essas pessoas têm em comum? Tatuar, chorar, se arrepiar? Não, o que elas têm em comum, todas são influenciadas de certa forma pelo poder da música. Então, vai depender da cultura, vai depender do lugar onde você vive, né, da sua formação, dos seus sentimentos. Então, você vai se identificar com o gênero musical, com um determinado compositor, um determinado cantor, né? Eu tenho aqui uma pesquisa, né, do professor de psicologia da FEDEP, Alexandre Baixo. Ele explica que a emoção gerada pela canção ocorre devido à implicação que ela ocasiona na psique do ser humano. Ao percebermos a música, entramos em contato com a percepção cognitiva, né? A razão, o raciocínio do som. Em seguida, nos emocionamos, pois, independente do gênero, ela tem a capacidade de mexer com os nossos sentimentos e nossas impressões afetivas. Né? Então, a música como protesto, que é o texto 2. A música, para a maioria das pessoas, é uma forma de expressar sentimentos, desejos, frustrações, conceitos que não estão muito longe da realidade, né? Pois durante muito tempo a música foi utilizada como forma de abrir os olhos da humanidade para as questões que afligiam o mundo, como a guerra, a discriminação, a opressão, as desigualdades, o preconceito, né? Para muitos músicos, a canção não deve falar de coisas banais, mas sim explorar letras na tentativa de mudar a realidade cruel em que grande parte do mundo vive. É buscar, através da música, a liberdade para a humanidade.
A música com referência ideológica existe há muito tempo, viu? Mas foi a partir da década de 1960 que a música, como forma de protesto, ganhou popularidade. Em especial com as bandas britânicas, né? Beatles e os Rolling Stones, com a expressividade do rock, né? Levantando diversas questões, como, por exemplo, discussões em favor da liberdade de expressão, pelo fim das guerras e desarmamento nuclear, idealizando um mundo de paz e amor, com músicas como Revolution, Beatles, né? E We Love You, de Rolling Stones. Durante a Guerra do Vietnã, outras bandas entraram na onda de protestos. Em 1964, no Brasil, a repressão e a censura instauradas pelo regime militar deram origem a movimentos musicais que viam na música uma forma de criticar o governo e de chamar a população para a luta contra a ditadura. Os grandes nomes desse período foram Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, Geraldo Vandré, entre outros, usando na letra de suas músicas metáforas e ambiguidades, títulos como É Proibido Proibir, Que as Crianças Cantem Livres e Para Não Dizer Que Não Falei das Flores. Fizeram sucesso na época e até hoje ainda fazem. Essa música de Geraldo Vandré, né, para não dizer que não falei das flores, ainda hoje tem estrofes que não foram reveladas, em plena ditadura militar, né? Que é aquela que diz assim, caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, foram músicas que marcaram uma época, né? E, por último, eu trouxe aí esse texto, né, com o texto 3, que vem falando sobre o preconceito musical, né? Aquele preconceito que a gente tem de não respeitar o gosto musical de uma determinada geração. Então, aqui em 2011, música eletrônica é coisa de adolescente vagabundo. Quando eu era jovem, se ouvia música de verdade, como a bossa nova. 1961, bossa nova é coisa de vagabundo metido a sambista chique. Música boa eram as grandes óperas do passado. 1871, ópera é coisa de italiano, pequeno burguês, vagabundo. Antigamente é que havia música de qualidade, como a de Mozart. E aqui, né, 2000 antes de Cristo. Por que você não larga esse tambor vagabundo e bate esse osso como o seu avô? Então, o que é que essas tirinhas aí querem dizer? Que existe esse preconceito. As pessoas elas não entendem que, assim como as pessoas evoluem, a música também. Por exemplo, a professora Joso, que ela viveu na adolescência dela, em 1985, né, 1980, foi um momento, era o que a gente estava vivendo permitia aquelas músicas. Agora é o momento de vocês de adolescência, né? Então, o momento de vocês é outro. Então, há a necessidade de se respeitar, né, de não existir esse preconceito à questão dos gêneros musicais. Claro que a gente tem a afetividade, a gente gosta, a gente curte, né? A gente se identifica com algum gênero, mas isso não nos dá o direito de ter preconceito com os gostos dos outros. Então aí eu tenho para vocês aí uma galeria falando de gostos, né, de identificação. Essa é a minha galeria, né? Ela seria bem maior, mas não dá tempo de mostrar a minha galeria toda para vocês. Mas assim, eu fico curiosa em querer saber como seria a galeria de vocês. Quem sabe no momento que a gente estiver batendo um papo, quando a gente voltar, a gente vai ter esse momento de conversarmos sobre música mais, né? Então, a galeria da professora Josi começa aí, né? Galeria brasileira, não podia ser diferente. Cazuza, né? Não me convidaram para esta festa pobre que os homens armaram para me convencer a pagar sem vez toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Brasil,
Mostra tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Esse era o garoto que queria mudar o mundo, né? Aí vocês têm aí Renato Russo, né? Aquela música perfeita, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, a verdade não há. Temos aqui Projota, Chorão, Gilberto Gil, Isa, Alceu Valença, Chico Buarque. Tem mais, a minha galeria é grande. Então eu tenho aí Geraldo Vandré, Tom Jobim, Tiago York, Elis Regina, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Luiz Gonzaga, Fagner, Roberto Carlos, temos aqui Edson Gomes, Maria Bethânia, Zeca Pagodinho, Cássia Ellen. Aí eu tenho outro quadrinho aqui de galeria. Tim Maia, o grande Tim Maia, Lulu Santos, Almi Sater, Amado Batista, Marisa Montes, Alcione, enfim, é uma galeria bem extensa, né? São gostos musicais, são momentos vividos, épocas diferentes, de protesto, de amor, de emoção. E eu estou terminando aqui a nossa aula. Muito obrigada. Eu quero concluir com essa mensagenzinha aqui do grande Tim Maia, né? Aprendi com Tim Maia ver na vida algum motivo para sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Que longe de você já não sou mais nada, que você é mais do que sei, é mais que sonhei. Que o que eu quero é sossego, que beleza é sentir a natureza. Que já senti saudade, já fiz muita coisa errada. Que quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar. Que na vida a gente tem que entender que um nasce para sofrer, enquanto o outro ria. Quando eu não estiver por perto, canta aquela música que a gente ria. É tudo que eu cantaria. E quando eu for embora, você cantará. Oswaldo Montenegro. Então eu finalizo aqui com vocês desejando muita música, muita emoção, muita coisa boa para ser vivida. Esses momentos precisam ser vividos intensamente. E que tal viver esses momentos embalados com uma bela música? Um beijo no coração, até a próxima aula. Tchau para vocês.